Glória a Deus, amém. Você pode dizer glória a Deus um pouquinho? Vamos exaltar o nome dele. Quantos podem dizer aleluia? Deus é digno de todo louvor e toda adoração, amém? Queria nessa noite compartilhar uma palavra com os amados. Daqui a pouco, abra sua Bíblia, né, em Daniel, livro de Daniel, do profeta Daniel. Profeta Daniel. Ô Gabi, meu microfone aqui nessa caixa está às 3 horas aí. Coloca as 2 horas, por gentileza. É um monitor aqui, só para ficar melhor. Glória a Deus. Aleluia. Creio que assim ficou bom. Obrigado, Renan. Acho que ficou bom isso. Amém. Acharam Daniel, queridos, aí? Antes de nós lermos o texto a respeito de Daniel, eu queria compartilhar com os irmãos a respeito de ontem, que nós estivemos reunidos aqui para fazer o nosso encontro de casais. E novamente queria agradecer as pessoas, né, amor, que se empenharam em nos ajudar. Muitas estão aqui presentes hoje, né? Magali, que esteve ajudando, a Andréia, que ficou aí a tarde inteira. Quem mais, amor? A Cris e a Rosana. Cadê a Rosana? Tá lá em cima, subiu? Não veio ficar em casa hoje? Tá certo. A Cris aqui, essa, né? Você não estava? É a outra Cris? É o Cris. Vocês não explicam, tá vendo? Puxa vida. Enfim, Deus abençoe vocês. Foi muito bom. Estávamos reunidos aqui em 26 casais. O pastor Vitor veio aqui, nos trouxe uma palavra muito boa a respeito dos 7 pilares da edificação, da fundação da nossa casa, da nossa família. Foi um tempo muito bom de Deus para nós aqui ontem. E Deus nos abençoou grandemente. Queria compartilhar com os irmãos, então, em Daniel capítulo 1, nós vamos ver a partir do versículo 1 também, diz assim o texto. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e a estes levou-os para a terra de Simar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Preste atenção nessa última parte aqui, que ele pegou da casa de Deus alguns utensílios do templo do Senhor, os levou para a sua terra, Sinar, e colocou esses utensílios dentro da casa do seu Deus. Guarde essa informação. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais eles assistiriam diante do rei. Entre eles, preste atenção nessa informação também, entre eles quem? Entre as pessoas que foram escolhidas das tribos de Israel, dos nobres e das linhagens das famílias reais. Dentre essas pessoas, estava ali quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida.
porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade, e assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse o Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te e peço-te os teus servos por 10 dias, e nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem diante das finas iguarias do rei. E segundo o que vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou durante 10 dias. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Até aqui, Deus abençoe a leitura dessa palavra e nos dê graça para falarmos da santa palavra dele, amém? Amém. Ô Gabi, aumenta só um pouquinho aqui o fundo, por gentileza. Aleluia. Aí, ótimo, obrigado. Antes de falar a respeito de Daniel, é necessário que nós voltemos um pouco atrás no tempo, mais precisamente no ano 640 a.C., quando uma pessoa muito importante na história da vida de Daniel vai entrar em cena, que foi o rei Josias, o reformista. O rei Josias, ele foi bisneto de um homem terrível chamado, ele foi bisneto de Ezequias, e ele era neto de Manassés. Manassés foi um dos reis que teve um reinado mais longo em Israel. Reinou durante 55 anos, um reinado terrível. Seu filho Amon também reinou de maneira muito ruim, fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. Então Josias, esse reformista, bisneto de Ezequias, do piedoso rei Ezequias, que reinou em Jerusalém do ano 640 até os anos 609, a gente diz ao contrário, porque antes de Cristo a idade e o tempo é mostrado ao contrário, então a gente fala ao contrário, de 609 até 640 até 609, eles vão decrescendo até chegar no século I, no ano 1, que é o ano de Cristo. Então, esse homem, chamado de reformista pelos estudiosos, pelos teólogos, rei Josias, ele foi um homem que ele reinou um tempo onde ele vinha de uma herança maldita do seu avô Manassés. Ele vinha de uma herança maldita do seu pai Amon e outros reis que haviam reinado e governado antes deles, que haviam trazido a Jerusalém e havia trazido ao povo de Deus coisas que desagradavam o coração de Deus e coisas que não estavam em acordo com aquilo que Deus queria, com aquilo que Deus havia estabelecido para o seu povo. O rei Josias, entre outras coisas, entre as reformas e os atos que ele fez, se você ler o capítulo 23 de 1 Reis e 2 Reis, por exemplo, você vai se espantar em ver a quantidade de coisas que o rei Josias fez quando ele então se tornou rei de Israel. Ele começou a reinar com 8 anos de idade e reinou durante 31 anos de idade. Uma das coisas que ele fez, por exemplo, ele fez uma reforma política dentro do povo de Israel. O povo estava corrompido, o povo estava endividado, o povo estava numa situação difícil para com a política da região, e ele fez, primeira coisa, uma reforma política no povo de Israel. Segunda coisa que ele fez, entre outras, ele mandou o povo se consertar com Deus no capítulo 23 de 2 Reis. Ele chamou o povo e disse ao povo: olha, nós temos que fazer uma aliança com Deus. Nós temos que voltar o nosso coração a Deus. Nós não podemos continuar da maneira que nós estamos. Nós temos que hoje tomarmos uma posição diante de Deus. Ele também derrubou os vários altares de Jeroboão. Ele derrubou os vários altares que os outros reis tinham feito, altares que perduravam desde a época do terceiro rei de Israel, que foi Salomão. Ele então derrubou esses altares, começou a estabelecer também uma reforma religiosa. Ele então, junto com o sacerdote Ilquias, que era então o pai do profeta Isaías, o profeta Ilquias achou, Deus então fez com que o profeta achasse jogado, abandonado no templo, um pergaminho com um rolo a respeito da palavra de Deus. E então, quando Ilquias trouxe esses pergaminhos diante do rei, Josias então pegou aquele pergaminho e ele disse assim: essa é a palavra do nosso Deus. E ele então levou essa palavra diante do povo, e ele então incentivou o povo a que o povo começasse a ouvir, a que o povo começasse a guardar a palavra de Deus. Ele também fez
reparos no templo do Senhor. O templo do Senhor que estava largado, desleixado, que havia brechas nas suas paredes. O templo que antes era tão glorioso, que agora estava largado e deixado, porque o coração do povo não se aplicava mais às coisas de Deus. Ele então foi e fez os reparos no templo, ele então fez uma reforma no templo. Ele então, no capítulo 23, no versículo 20, diz assim que ele celebrou a Páscoa. E Josias celebrou a Páscoa do Senhor de uma forma que nenhum dos outros reis antes dele havia celebrado, nem mesmo o grande adorador de Deus, nem mesmo o grande homem de Deus, o homem que mais amou a Deus, o homem que mais adorou a Deus, Davi, nem mesmo Davi conseguiu celebrar a Páscoa de tal maneira que Josias fez. 2 Reis, capítulo 23, versículo 20, ele trouxe isso a Israel, celebrando a Páscoa, celebrando e lembrando-se do tempo em que Israel estava no Egito, onde ele ficou preso por 400 anos, e depois de 400 anos Deus os visitou, e então os livrou como um forte, e a celebração dessa saída do Egito era Páscoa, e ele celebrou como nenhum outro havia celebrado antes. Ele traz a palavra ao povo que estava jogado no templo, e ele começa a fazer um bom reinado, ele começa a prosperar, e ele começa a se engrandecer. O que acontece é que no ano 608 a.C., o faraó Neco, que estava reinando lá no Egito, ele então chega para Josias e fala assim: eu sou o faraó do Egito, e eu quero que a partir de hoje vocês comecem a servir os nossos deuses. Eu quero que vocês comecem a partir de hoje a pagar uma taxa para o Egito, para que vocês possam viver tranquilos aqui. E o rei Josias não aceita isso. Então no ano 608 a.C. há uma grande batalha, que é a batalha de Megido. E nesta batalha então ele morre. O rei Neco o mata. O seu filho Jeoacás assume então o trono. Quando ele assume o trono em 609, ele fica durante 3 meses no trono, seu filho. E depois de 3 meses então Neco vem, leva cativo a Jeoacás, leva para o Egito, lá ele fica no Egito, e ele estabelece no trono então o seu irmão, o irmão de Jeoacás, Eliaquim, e ele então muda, o rei do Egito, Neco, muda o nome de Eliaquim para então Jeoaquim. É nesse momento, quando Jeoaquim, que nós lemos lá em Daniel capítulo 1, que no ano do reinado do rei Jeoaquim, então Nabucodonosor veio da Babilônia e foi contra Jerusalém. Mas por que ele foi contra Jerusalém? Bom, enquanto em Israel aconteciam essas mudanças políticas, a Babilônia no ano 606, ela estava acabando com o império assírio que até então dominava a época, e Nabucodonosor, erguido por Deus, começa a reinar como rei da Babilônia no ano 604, no ano 562, no ano 604 a.C., reinando até o ano 562. Então, quando ele estabelece esse reino, ele então tem uma vitória sobre aquele faraó Neco, que nós falamos lá atrás, que havia então matado o rei Josias. Ele então vai contra o faraó Neco, tem uma vitória contra Neco, que é a batalha de Carquemes. Na batalha de Carquemes ele mata Neco, e então ele volta para a Babilônia. Voltando para a Babilônia agora, ele se volta para Jerusalém. Por que ele se volta para Jerusalém? Ele se volta para Jerusalém pelo seu ouro e pela prata, que ele sabia que existia lá em Israel. Agora, como ele sabia isso? Por quê? Ezequias, lembra de Ezequias? Ezequias, que era então quando é bisneto, é o quê? Bisavô, né? Isso, bisavô de Josias, Ezequias. Lá atrás, quando as pessoas estavam começando a se levantar contra os assírios, Ezequias, no ano 716, quando ele reinava, ele então une-se à Babilônia. Lá na Babilônia, nesse ano, então em 716, está reinando Medoc Balaã. E Medoc Balaã, ele busca então se juntar com o rei Ezequias de Jerusalém, para que juntos eles possam tentar sair e se livrar do Império Assírio. O problema é que eles não conseguem fazer isso. Você conhece essa história que nós comentamos? E então, o que acontece? Quando Balaã
Baladan volta para a Babilônia, ele comenta: olha, lá em Jerusalém tem prata, lá em Jerusalém tem ouro, e agora que Nabucodonosor, ele está estabelecendo o Império Babilônico, agora que ele conseguiu vencer o rei Neco da Batalha de Carquemes, agora que ele está se fortalecendo, crescendo o seu exército, ele volta os seus olhos para Jerusalém, buscando o que? O ouro, buscando a prata, buscando os tesouros e as riquezas, para que com isso ele possa juntar, amealhar e fortalecer o seu exército, para que a Babilônia continue forte. Se você me entende, diga amém. E então, no ano 608 a.C., o povo começa a lutar contra os assírios, e eles sitiam Jerusalém por 3 anos e meio, e 3 anos e meio depois, no ano 608, eles caem. Aliás, eles começam a sitiar no 608 e caem em 605, e são todos então aprisionados. Aqui começa a história que nós lemos lá em Daniel, e daqui a pouquinho você vai entender porque eu tive que falar do rei Josias, porque eu tive que falar do rei Ezequias. E então, neste momento, entra o que está acontecendo lá no livro de Daniel, capítulo 1, que nós lemos. Lá em Daniel, capítulo 1, quando Nabucodonosor vai levar então o povo, ele chega para o povo e fala assim, isso falava José, escrevendo no seu livro a história dos Hebreus, ele comenta a respeito desse evento, ele fala assim que então, Nabucodonosor chegou diante do povo e falou assim: olha, o rei que vocês tiveram, as pessoas que estavam dominando sobre vocês, eram pessoas incompetentes para fazer isso. Eles não tinham capacidade para governar vocês, mas eu vou governar vocês de forma boa. Eu não seria um mau rei para vocês, vocês vão perceber que eu não sou um rei ruim. Eu quero fazer algumas propostas para vocês aqui. Primeira proposta que ele fez ao povo: eu vou estabelecer agora uma reforma agrária. Todo mundo aqui vai ter um pedaço de terra, começando pelos mais velhos. Então eu vou dar um pedaço de terra para todo mundo aqui, começando pelos mais velhos, e se sobrar, os mais novos também ganharão o seu pedaço. Segunda coisa, os mais velhos, por causa da idade, por causa do tempo que o seu corpo está sentindo, vocês podem ficar aqui em Israel, vocês não precisam sair da sua terra, vocês podem ficar aqui. Os homens acima de 40 anos, eles vão lá para a Babilônia, para que eles possam ensinar a arte da guerra aos mais novos. As mulheres de 20 anos até 40 anos, que são bonitas, que são belas, servirão nos nossos palácios. As mulheres, as crianças e mulheres e homens de 0 a 20 anos, eles poderão aprender qualquer profissão que eles queiram. Nós não vamos obrigar que eles sejam soldados, não vamos obrigar que eles nos sirvam de alguma maneira, eles vão ter liberdade para aprender a fazer o que quiser. Os homens de 20 até 40, eles vão ser incorporados ao exército babilônico para que eles possam defender o nosso império. Ele falou assim também: olha, as mulheres acima de 40, que não forem tão agraciadas com a beleza, as mulheres que, quando nós olhamos para ela, a gente não sentir muita graça no seu rosto, em outras palavras, né? Vocês já entenderam? Essas mulheres vão ser as camareiras, arrumadeiras, cozinheiras. Elas vão trabalhar no meu palácio, nos bastidores, elas não vão aparecer. No entanto, aquelas que já foram agraciadas, como a minha esposa, com um pouco mais de beleza, elas nos servirão, elas servirão nas nossas mesas, elas estarão nos nossos banquetes, alegrando com a sua beleza as nossas vidas. E tem uma outra coisa, e a partir de agora eu vou estabelecer um concurso público. Se é um concurso público, é diferente. Vocês não vão precisar prestar esse concurso, não precisa ter padrinho, porque eu quero que vocês escolham dentre vocês alguns jovens, que vocês escolham algumas pessoas dentre as tribos de vocês, dentre as 12 tribos, para que nós possamos levar essas pessoas e para que elas possam aprender a cultura dos caldeus lá da Babilônia, e eu vou dar um tempo para que vocês possam fazer isso. Então as pessoas, os chefes, eles se reúnem, os chefes das famílias, e então eles separam alguns homens, separam alguns jovens, e dentre esses jovens que são separados, então nós estamos agora naquela história do capítulo 1 de Daniel. Nós estamos agora vivendo a época que nós lemos. Entre eles, capítulo 1 de Daniel, versículo 6, achavam-se os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas perceba que dentre algumas famílias, dentre as 12 tribos, dentre os nobres, especificamente da tribo de Judá, dos filhos de Judá, 4 jovens, apenas 4 se destacaram: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Neste momento, eu queria compartilhar com você o título dessa mensagem, porque nesse momento entra um personagem que vai ser um dos personagens centrais desse momento da pregação, que é Aspenaz.
E o título dessa mensagem é Aspenaz, assassino de crentes. Para que você possa gravar, diga comigo assim: Aspenaz, assassino de crentes. Podemos fazer de novo? Diga Aspenaz, assassino de crentes. Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, que o rei então Nabucodonosor chama e diz assim: olha, eu quero que você pegue esses jovens, e eu quero que você ensine, ele dá algumas instruções ali a Aspenaz. O nome Aspenaz, na palavra em hebraico, ele quer dizer focinho de cavalo. Ele quer dizer que Aspenaz tinha uma cara meio comprida, cara de cavalo, né? E ele então chega para Aspenaz, o cara de cavalo, e fala assim: olha, você tem incumbência. Você tem agora, a partir de hoje, a sua cabeça depende disso. Você tem a obrigação de pegar esses 4 jovens, crentes em Cristo Jesus. E aqui eu quero dizer para você uma coisa. Por que eu falei a respeito de Josias? Eu quero que você pegue esses homens que são crentes, que conhecem o Deus deles, que sabem o Deus que eles estão servindo. Porque quando nós vemos a história de Daniel, quando nós lemos a história de Ananias, de Azarias, de Misael, nós vemos que eles eram pessoas que realmente tinham uma firmeza da palavra de Deus. E ele diz assim para Aspenaz: a sua missão é transformar esses 4 crentes, esses 4 homens de Deus, em 4 macumbeiros. Você vai ensinar para eles a cultura dos caldeus, você vai ensinar astronomia, você vai ensinar astrologia, você vai ensinar os agogos que nós os babilônios fazemos, você vai instruí-los em toda a nossa cultura. E ele começa então um processo para que ele possa matar, para que ele possa acabar, para que ele possa exterminar com Deus no coração daqueles meninos. Se você me entende, diga amém. Amém. Olha só o que Aspenaz, o assassino de crentes, começa a fazer. Primeira coisa, a primeira orientação que ele segue é que ele muda os nomes de Daniel e seus companheiros. A cada um deles foi dado um nome. No capítulo 1, versículo 7, você tem isso. E a razão do rei ter mandado mudar os seus nomes originais é que ele desejava com isso que as suas identidades fossem mudadas e as suas personalidades fossem alteradas. Então o nome de Daniel, por exemplo, significava Deus é meu juiz. E o seu nome babilônico, perceba só o engano de Satanás. Você lembra que quando nós lemos o texto, nós vimos que no capítulo 1 de Daniel, que Nabucodonosor pegou os tesouros da casa do Senhor e colocou na casa do seu Deus. E olha só o que ele faz para afrontar Daniel. Ele fala assim: a partir de agora, o seu nome não será mais Deus é o seu juiz. Para escarnecer de você, para mostrar que o seu Deus não tem poder. A partir de agora o seu nome vai ser Beltesazar, que significa o Deus Bel protege o rei. O seu nome, todas as vezes que alguém chamar o seu nome Beltesazar, alguém vai estar dizendo assim, que o Deus Beltesazar, cujo tesouro que eu tirei da sua terra, cujo tesouro que eu tirei lá do seu Deus, está lá no templo do meu Deus, o meu Deus que me protege. Deus não é o seu juiz, porque o meu Deus é que me protege, o seu Deus não é juiz. Outra coisa, o nome que eles colocaram também, mudando o nome de Ananias. Ananias significa o Senhor é precioso. O nome de Ananias, quando alguém dizia Ananias, ele estava dizendo o Senhor é precioso, o Senhor é bom. Estavam elogiando a Deus. Ele muda o nome de Deus é precioso para Mesaque, para Sadraque, que quer dizer inspiração do sol, fazendo uma alegoria ao Deus Tamuz, que era o Deus do sol, que era adorado, conforme nós aprendemos com Novolte. Misael, que significa o que pertence a Deus, tem o seu nome mudado para Mesaque, que significa servo da deusa Sheba. Azarias, que significa o Senhor é o meu ajudador, foi mudado para Abidnego, que significa servo de Nebo. Ele quis com isso fazer com que aqueles rapazes olhassem para os seus nomes e dissessem: Senhor, é tudo aquilo que nos ensinaram, tudo aquilo que nós aprendemos é mentira, porque os deuses da Babilônia são mais fortes que os nossos deuses, porque os deuses da Babilônia têm dado vitória à Babilônia e o nosso Deus tem nos abandonado. Ele queria então assim tirar de dentro do coração desses meninos a fé e a confiança num Deus que tudo pode.
E da mesma maneira hoje Satanás tem agido na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Ele pega situações da nossa vida e ele começa a mexer no nosso casamento. E ele começa a dizer naquele casamento que quando nós nos casamos, pelo menos no meu casamento, eu recebi palavras de bênção. Quando eu saí do meu casamento, as pessoas me cumprimentavam e diziam assim: que Deus te abençoe, que você seja feliz. E quando eu me casei, eu fui buscar a bênção do Senhor dentro da igreja. E então Satanás começa a mexer no nosso casamento. Ele começa a pegar aquilo que Deus disse que ia abençoar. Ele começa a pegar o nome que Deus tinha dado a nós. Ele começa a tentar fazer com que você não veja Deus nessas coisas. Ele começa a dizer: está vendo? O seu casamento não está dando certo. Está vendo? Os seus filhos não estão dando certo. Está vendo? O seu trabalho não está dando certo. Está vendo? A sua igreja não está dando certo. Está vendo? Tudo aquilo que você tem feito não está dando certo. Ele começa a distorcer a realidade e mudar a verdade dos fatos. Mas eu quero dizer para você que o rei Nabucodonosor e Aspenaz, eles poderiam até trocar o nome daqueles meninos. Eles até poderiam dizer assim, palavras que Deus não era Deus, mas dentro do coração deles havia uma certeza que Deus, Jeová, era aquele que estava ainda guerreando as suas batalhas. Aspenaz, o assassino de crentes, ele quer fazer com que eu e você mudemos a nossa personalidade, percamos a nossa personalidade. E ele começa a mudar, ele começa a transformar, mas ele não tem poder de transformar o exterior, somente o interior, somente o exterior. A segunda coisa que o assassino de crentes faz, diz o texto, no versículo 4, que ele então mudou a sua língua. Acompanhe comigo. Diz assim que ele pediu para se escolher jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e que eles lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. A língua é a base de um povo. Quando a gente vai para uma outra nação, a gente vai para a Argentina, para o Chile. Eu só fui para a América do Sul aqui, não tive a oportunidade de ir para a Europa ainda, por enquanto, né? Digo por enquanto porque eu tenho certeza que irei, né? Não passear, né? Mas irei fazer a obra de Deus também lá. E quando nós vamos para um país, ou quando alguém chega de um país aqui, a primeira dificuldade que nós temos é a língua, porque a língua é a base de um povo. Se um povo não tem língua, ele não tem base. Você vê que quando Deus estabeleceu que o homem deveria espalhar-se pela terra, houve um grupo de homens que falou assim: nós vamos fazer diferente, nós não vamos nos espalhar, nós vamos nos juntar aqui, nós vamos crescer aqui, nós vamos inclusive fazer um projeto aqui de engenharia, uma torre muito alta, essa torre vai chegar no céu, e nós vamos trabalhar juntos nisso. E esses homens começam a fazer, em Gênesis está escrito a Torre de Babel, eles começam a fazer a torre, começa a crescer a torre começa a crescer, a torre começa a ganhar forma, e a Bíblia diz que Deus olha do céu e vê aquilo, e ele fala assim: eu tenho que interferir nisso, porque se eu não interferir, esses homens vão conseguir o intento deles. A Bíblia diz que Deus desce e confunde a língua desse povo. Quando ele confunde a língua do povo, eles que estavam trabalhando tão bem, imagine só numa grande obra. Então o pedreiro falava para o ajudante: olha, me traz lá a pá. E o ajudante trazia a pá. O pedreiro falava: agora me vira a massa. Ele virava a massa. Me traz tijolos, me traz o carrinho, me traz a régua. Agora, uma vez que Deus desceu e confundiu a língua deles, o pedreiro, o mestre de obras, fala para o rapaz assim: ó, traz tijolo. O cara vem e traz para ele o quê? Traz argamassa. Olha, me traz a colher de pedreiro. Ele vem e traz a régua. Ele fala assim: ó, me traga agora aí o nível, o prumo. O cara vem e traz uma bacia. Então eles começam a falar: nós não conseguimos construir, não vamos conseguir construir isso, nós não vamos conseguir prosperar, porque nós não estamos falando a mesma língua, porque a nossa língua está confusa, nós não estamos conseguindo nos comunicar. O assassino de crente Aspenaz, ele tenta confundir a língua dos meninos, e da mesma maneira Satanás tem tentado confundir as nossas línguas, porque Satanás sabe que se nós começarmos a falar a mesma língua, se nós começarmos a olhar um para o outro e começarmos a um entender o outro, começarmos a estarmos juntos, os jovens junto com o coral junto com os pastores junto com a intercessão junto com a igreja, nós vamos conseguir crescer, nós vamos conseguir prosperar. Mas ele começa a trazer confusão para que nós não falemos a mesma língua e começa a tirar a nossa língua, tirar a nossa comunicação. Assassino de crentes. Quer tirar a nossa comunicação, quer tirar a nossa língua. Nós não podemos permitir, queridos. Satanás, ele quis trazer confusão. Ele quis fazer com que as pessoas esquecessem como se comunicar na língua deles.
E eu quero dizer para você que eu e você não podemos permitir que Satanás venha tirar nossa língua, que Satanás venha tirar nossa comunicação. Não podemos permitir que esse assassino de crentes entre no nosso meio e faça com que nós começamos a ouvir um falando uma língua que nós não entendemos. Mas por que a intercessão está fazendo oração por isso? Porque o pastor está com esse propósito. Se nós começarmos a pensar dessa maneira, que nós vamos fazer igual a Torre de Babel, nós não vamos conseguir prosperar, nós não vamos conseguir crescer, porque nós temos que todos falar a mesma língua. Não podemos permitir que o assassino de Satanás, o assassino de crentes, ele venha entre nosso meio e tire a nossa língua. Terceira coisa que ele fez, ele mudou a sua comida. Versículo seguinte diz assim, versículo 5 diz assim: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias do rei, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, e ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Ele queria mudar a gastronomia deles, queria mudar o jeito que eles comiam. E aqui eu acho interessante que a Bíblia faz questão de dizer que o rei determinou uma ração diária das finas iguarias do rei. Não estava dizendo aqui, Danilo, que o rei estava querendo que eles comessem colchão duro. Não estava dizendo aqui que o rei queria que eles comessem... Eu vou falar uma comida que eu não gosto aqui, não se ofenda, abóbora. Aí você vai comer abóbora todo dia, tem gente que gosta, minha esposa mesmo gosta. Eu não gosto, eu não sabia nem que comia, fiquei sabendo através dela. Para mim só se comer a carne, né? Quiabo. Você vai comer só que eu não gosto de quiabo. Jiló. Gente, delícia. Você vê, né, rapaz? Gosto é gosto mesmo, né? Você vê que aqui Daniel não fala assim: olha, ele foi nos obrigado que nós comêssemos aquela comida horrível, aquela comida ruim do rei. Não, ele disse assim: olha, foi nos dado uma ração diária das finas iguarias do rei. Eu me lembro aqui do nosso irmão José. Lembra do irmão Zé? Lá do Egito, quando ele então estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar, que deveria ser uma bela mulher, deveria ser uma mulher com M maiúsculo, porque era uma mulher de um homem que tinha dinheiro. Então a mulher de Potifar, ela deveria usar a maquiagem Mary Kay, deveria usar o creme, fala uma marca boa de creme aí, Thaís. L'Occitane. Olha aí que coisa chique, né, gente? Gente chique é outra coisa, né? Então ela devia ser uma mulher muito bem cuidada, a pele cheirosa, sempre bem penteada. E a Bíblia diz que quando ela foi para cima de José, gente, a Bíblia diz que José, quando teve aquela situação, ele até queria, mas ele não podia, porque ele disse assim: mulher, você está louca, como eu poderia fazer isso com o meu senhor Potifar e com o meu Deus, porque eu tenho um compromisso com o meu Deus. Irmãos, quando eles chegam diante dessa situação, Daniel olha para aquelas comidas finas, para aquelas iguarias finas, e eu imagino que ele devia olhar aquele leitão ali assado na pururuca, né? Coisa boa. Só que ele se lembrou da palavra de Deus, que diz assim: olha, vocês, povo de Deus, vocês não podem comer nenhum animal que tenha a unha fendida. Se ela for fendida e ele não ruminar, vocês não podem comer. O porco, ele tem a unha fendida, só que ele não rumina. Se tivesse a unha fendida e ruminasse, vocês poderiam comer. Só que o porco tem a unha fendida, mas não rumina, então eles não poderiam comer o porco. Então eu imagino que ele chegou e começou a olhar aquela costelinha, molho barbecue, estilo Outback. E ele falou assim: eu até quero, mas não posso. O assassino de crentes, ele vai colocar coisas na minha vida e na sua vida, coisas que vão nos encher os olhos, coisas que vão chamar a nossa atenção, coisas que vão chamar a nossa atenção, coisas que vão nos despertar interesse. Mas se você estiver fraco, se você não estiver empedernido quer dizer tornado em pedra, dentro da convicção que você serve a um Deus e que você não pode fazer isso com o seu Deus, você pode olhar, você pode dizer: eu até quero, é até desejável, mas eu tenho um compromisso com o meu Deus. Agora eu quero dizer para você qual o segredo desses meninos. É por isso que eu contei a história de Josias. Vocês se lembram que Josias, ele começou a reinar no ano 608. O seu avô era um homem mau, Manassés, fez o que era mal perante o Senhor. O seu pai Amon seguiu pelo mesmo caminho. E então vem Josias e faz uma reforma religiosa, faz uma reforma política, arranca os ídolos, ele faz uma limpeza em Israel, e ele começa a ensinar, ele começa então a falar para o povo, e ele começa, há 31 anos depois, ele está reinando, antes de morrer, morto pelo faraó Neco. E durante esse tempo, quem nasceu nessa época, porque ele reinou durante 31 anos, logo depois ele morreu, o seu filho assumiu,
Jeoacás ficou 3 meses e logo depois veio Eliaquim, que teve o seu nome mudado para Jeoaquim, que foi o rei quando quando Israel foi invadido. Esses meninos, eles estavam vivendo debaixo da tutela, debaixo do governo de Joaquim. Eles cresceram num país que se adorava somente o Deus maravilhoso, o Deus todo-poderoso. Eles cresceram na época que eles nasceram, e na época que eles cresceram, Israel estava adorando somente o Senhor. Havia um homem lá no trono, Josias, que era um homem que falava da palavra de Deus, que era um homem que defendia o Senhor. Lá no templo do Senhor havia um sacerdote, o sacerdote era um homem que honrava a Deus. A nação de Israel estava abençoada, a nação de Israel estava próxima, e eles estavam vivendo esse tempo de bênção, esse tempo de compromisso com Deus. E quando eles estão vivendo esse tempo de compromisso com Deus, dentro dos seus corações foi formada uma base, dentro da sua vida foi formada uma estrutura. Eles foram então feitos do seu caráter, eles foram talhados à imagem de Deus, e eles tinham um homem como exemplo que era Josias. Então, querido, quando eles vão lá para a terra da Babilônia, quando eles vão diante de Nabucodonosor, diante de Aspenaz, e Aspenaz começa a fazer propostas a eles, Aspenaz começa a querer mudar a sua cultura, começa a querer mudar o seu nome, começa a querer mudar a sua personalidade, começa a dizer assim: vocês têm que ser como nós, vocês têm que comer o que nós comemos, olha como nós fazemos. E ele diz assim: olha, eu até gostaria, até é desejoso, eu olho e é até bom, mas eu não posso, porque dentro do meu coração existe algo que foi plantado pelo Senhor. O meu coração serve a Deus. Você pode tentar mudar o exterior, mas eu sempre vou ser um servo de Deus, e as glórias que eu darei serão somente ao meu Deus. Ele quis mudar aquilo que eles aprenderam desde pequenos. Pastor Vitor ontem falou o texto de Deuteronômio aqui, a respeito da família, que havia uma instrução na palavra de Deus que nós, os pais, ou eles, os pais, deveriam falar com os filhos da palavra de Deus. Deixa eu pegar um filho aqui adotivo. Vem cá, Miquel. Lindo. Esse aqui é o segundo menino mais bonito da igreja. Sabe quem é o primeiro? Todos os outros. Deus disse que Deus instruiu na sua palavra que quando os filhos de Israel estivessem juntos, ele deveria falar aos seus filhos. Vamos sentar aqui, então. Eles estavam na mesa comendo. Senta aí pra gente comer, senta aí. E eles estavam aqui, comendo. E o pai deveria falar assim: filho, o Senhor é bom, o Senhor misericórdia toda para sempre. Você faz parte de uma nação que serve um Deus poderoso. Nosso Deus nos livrou do forte do Egito, enviou 10 pragas, livrou cada Deus do Egito, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Saiba que Deus, que a sua veia aqui corre sangue de herói, corre sangue de homens poderosos, corre sangue de homens maravilhosos, e você é um desses homens. A palavra de Deus está no seu coração. O nosso Deus nunca vai nos desamparar. O nosso Deus é aquele Deus que, quando nós clamamos a Ele, Ele nos ouve, Ele não nos abandona. Ele não é como os outros deuses de pau, de pedra, que não podem se mover, mas Ele é um Deus vivo. Ele está no céu, mas o seu trono está estabelecido na terra, e Ele vai nos abençoar. Diz assim: quando eles estavam andando, eles estavam caminhando, e Ele caminhando com o seu filho, e falava: filho, vem cá, deixa eu te falar uma coisa, caminhar aqui junto. Você sabia que o nosso Deus é poderoso? Você sabia que o nosso Deus é o Deus que livrou o povo lá no Egito, maravilhoso, do Egito? Quando eles saíram, eles andaram pelo deserto, e andando pelo deserto, de dia havia uma nuvem que protegia eles do sol, e à noite, como no deserto, frio do deserto, mas havia uma coluna de fogo. O nosso Deus é poderoso. Ele dizia assim: olha, que eles deveriam ensinar aos filhos, sentado à mesa, andando pelo caminho, de manhã quando acordasse, à noite quando ele fosse dormir. Deita aqui, meu filho, vamos dormir, eu vou te contar uma história aqui. Eu vou te contar a história aqui do nosso pai Abraão. Pai Abraão, ele foi homem de fé, porque em Gênesis capítulo 12, Deus chamou ele e disse: Abraão, sai da tua terra. E Abraão saiu, meu filho, porque ele sabia que aquele que estava prometendo era fiel para cumprir. O nosso Deus é um Deus poderoso. Ele foi colocando aquilo dentro do coração do menino do sonho. E aqueles meninos foram crescendo com isso. E quando ele chega aqui na Babilônia,
Nabucodonosor e os pedaços, eles querem tirar aquilo que Deus havia colocado e estabelecido dentro do coração deles, mas ele não podia, porque aquilo que Deus tinha colocado dentro do homem e aquilo que Deus colocou dentro de mim e de você, Satanás não pode tirar. Ele pode se levantar, ele pode mudar a situação externa, ele pode tirar o nosso emprego, ele pode tirar o nosso carro, ele pode tirar tudo de nós, mas ele não pode tirar dentro do nosso coração a fé e a crença no Deus que tudo pode. Aleluia! E a última coisa, isso aqui foi maravilhoso. Eu estava em casa e quando eu vi isso aqui, eu falei: olha isso aqui. Ah, pé preto, testa rachada. Como é que é o nome lá, Danilo? Pata rachada. Sem vergonha esse diabo, né? Acompanhe comigo aqui. Olha o que ele fala aqui, irmãos. Ele fala assim: tem outra coisa, nós vamos esperar 3 anos. Daqui 3 anos nós vamos pegar eles e trazer eles aqui. Satanás não tem pressa. Satanás não tem pressa. Ele quer ir minando eu e você aos poucos. Igual aquela novela que tinha, né? Doce Veneno. Vai matando aos poucos, devagarzinho. Ele tem paciência. Ele tem tempo. Talvez você e eu não estejamos percebendo, mas ele tem tempo. E ele vai fazendo as coisas devagar. Quando a Bíblia fala a respeito de Davi, irmãos, não houve um homem que amou a Deus como Davi. Quem poderia imaginar que um homem que amasse tanto a Deus assim ia trair Deus como Davi traiu? Davi me vai, olha uma mulher que está lá tomando banho, e olhando essa mulher, ela deseja. Ele fala assim: quem é aquela mulher lá? Ele fala assim: é a mulher do seu servo, Urias. Ele fala: a mulher do meu servo, mas eu gostei dela, traz ela aqui para a gente conversar. Aí eles trazem, eles têm uma conversa, né? Você está entendendo a conversa, né? Aí a mulher vai embora, ele usa a mulher como ele quer, a mulher vai embora. Depois de algum tempo a mulher fala assim: Davi, casa caiu, filho. Minha regra não veio, estou grávida. Aí ele fala assim: chama Urias, fala para Urias vir da guerra aqui. A Urias vem, ele: ô Urias, meu amigo. Tô fora, né? Um amigo desse eu tô fora, velho. Talarico. Urias, meu amigo. Pois não, meu filho? Não, queria ver como é que tá as coisas na guerra lá. Não, tá tudo tranquilo, estamos lá lutando, tá difícil, estamos perdendo muita gente, mas vamos vencer. Não, então tá, faz assim, desce lá pra sua casa, deita com a tua esposa, fica lá, descansa um pouco. Na intenção que Urias fosse, se deitasse com Betseba. Aí depois a mulher falava que estava grávida. Urias: acho que foi aquele dia que eu vim aqui, né? Estava na guerra, passei por aqui, tá tudo certo, é meu mesmo. Porque pai é o que cria mesmo, né? Aí Urias, ele fala: agora deu tudo certo. Aí alguém vem e fala assim: rei, tem um negócio para te falar. O que foi? Urias não desceu para a casa dele, está sentado lá na porta do palácio. Ele chama Urias: só Urias, eu não mandei você ir para casa. Não, senhor. Como posso eu ir para minha casa, deitar com a minha esposa, se o meu senhor Joabe está na guerra, se os meus irmãos estão na guerra? Eu não posso fazer isso. Então ele manda pela mão do próprio Urias uma carta para Joabe, falando para Joabe assim: Joabe, põe esse homem na primeira fileira, para que a primeira saraivada de flecha que vier pegue ele e mate ele. E assim acontece. Quem podia imaginar que Davi, irmãos, poderia fazer isso? Mas eu percebo que Satanás ele vai trabalhando devagar. A Bíblia não fala, mas eu quero trabalhar a minha imaginação e a sua imaginação aqui. Eu tenho uma imaginação muito fértil, por isso que meu cabelo cresce rápido, porque tem adubo, entendeu? Na cabeça. Eu fico imaginando que Davi não chegou de manhã, olhou a mulher, à tarde chamou ela e à noite dormiu. Não, foi um processo, né, Jaque? As coisas são um processo.
Um dia ele veio, olhou, viu a mulher, falou, 3 horas da tarde. No outro dia, 12 meses, já estava lá. Chega antes, né? Opa, de novo. Quem sabe no terceiro dia, no quarto dia, de repente mandou flores, mandou bombom. Eu, quando conquistei a minha esposa, foi aos poucos, gente. Porque o bom caçador não espanta a caça. Então, se eu cheguei um dia, nossa, como seu cabelo estava bonito, não tinha nem olhado o cabelo dela. Aí, outro dia, você traz uma caixa de bombom, né, amor? Tem até em casa ainda os cartões que eu te dava? O dia que vocês foram em casa, alguém falou, vamos mostrar uma pasta cheia de cartão. Colocava perfume no cartão. Só. Viu, gente? Viu, Gustavo? Precisar de umas dicas aí, ó. Né, Danilão? E, ó, devagar, sem pressa. Quem gosta de cozinhar, as mulheres, cadê as mulheres que gostam de cozinhar aí? Os homens também, eu gosto de cozinhar. Você sabe que as melhores comidas não são aquelas que é feita em 15 minutos. As melhores comidas são aquelas que você vai fazendo aos poucos. Você deixa uma carne, como eu faço às vezes, você sai de casa 8 horas para ter PBD e você põe uma costela passar no forno, em fogo médio, mais ou menos a temperatura de 180 graus. Aí quando você volta em casa 11 horas da noite, da manhã, tá entendendo? Aí você tira aquele papel alumínio, a carne está cozida e mole. Aí você tira o papel alumínio e aumenta para 270 graus, para ela dar uma queimada por cima e dar aquela tostada. Aí quando ela estiver tostada, você faz um molho, tá entendendo? Madeira, ou um molho que você goste, um molho de abacaxi, regue com suco de laranja. Demora. As melhores coisas da vida, elas são feitas devagar. Então Davi não deve ter feito assim no dia para a noite, ele foi devagarzinho. E Satanás falou assim, não preciso pegar ele hoje. Hoje eu só vou colocar o doce na boca dele. Ele só vai olhar. Talvez Satanás esteja pegando a mim e a você assim. Hoje, você não precisa adulterar hoje. Hoje você só precisa olhar para ele e desejar. Hoje você não precisa roubar. Você só precisa pegar. Hoje, de repente desviar um dinheiro aí da sua empresa. Só precisa colocar uma nota fiscal a mais. Só precisa colocar R$50 a mais na nota. E ele vai aos poucos pegando em você, porque ele não tem pressa. Nabucodonosor disse assim para as penas, olha, fica tranquilo, pode fazer o seu trabalho devagar. Daqui a 3 anos a gente pega eles e leva eles, porque daqui a 3 anos eles vão estar do jeitinho que nós queremos. Daqui a um tempo ele vai estar do jeito que a gente quer. Mas querido, eu quero nessa noite abrir os meus olhos, abrir os seus olhos, para que Satanás não venha nos enganar. Olhe onde você está e perceba que Satanás não está trabalhando na minha vida e na sua vida, porque o desejo dele, não se engane, o desejo dele não é outro, senão roubar, matar e destruir e acabar com a nossa vida. Mas nós temos uma arma secreta. Nós não seremos vencidos, porque assim como aqueles meninos, eles tinham a figura de Josias para olhar. Talvez hoje a gente tenha muito poucos ídolos para nos basearmos. Às vezes você se baseia no pastor e o pastor pisa na bola com você. Outro dia desse nós estávamos conversando sobre alguns grandes homens de Deus que caíram, que pecaram. Aí você fala assim, não, agora o Caio Fábio vai ser o cara. Aí você descobre que o Caio Fábio tem um amante. Aí você fala, não, agora aquele irmão vai ser o cara. Aí você descobre que ele se vende para isso. Mas existe uma coisa, irmãos, que nós nunca vamos nos decepcionar, que Deus deixou para nós, que é a sua palavra. A palavra de Deus é aquilo que vai nos nortear. É aquilo que no momento que Satanás vier contra nós, com os seus doces ardis, quando ele vier tentar nos enganar, quando ele vier tentar fazer com que nós estejamos fora do caminho de Deus, nós não temos Josias para olhar e dizer assim, olha, eis lá um homem de Deus. Talvez você tenha muitos exemplos aqui, eu tenho certeza que temos aqui. Você tem o Celestino, seu líder de jovens, você tem o nosso pastor, você tem a mim também, você tem o mestre de volta, tem outros homens de Deus aqui, mas o nosso maior exemplo, a nossa maior regra de fé, não é a vida dos homens, porque os homens podem nos decepcionar, mas a nossa maior regra de fé, e onde nós podemos sempre olhar, é para a cruz, é para Cristo, é para a sua palavra que não pode mentir. E nessa noite eu quero dizer que essa palavra vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. E se existe algumas penas tentando entrar na nossa vida, hoje é o dia de nós envergonharmos do inferno e darmos glórias a Deus. Fique em pé, nós vamos adorar o Senhor agora. Queria dizer para você, hoje é o momento de nós olharmos para a nossa vida, querido,
e nós verificarmos se na nossa vida, talvez Satanás não tenha colocado algumas penas. Alguém que tem tentado mudar a nossa cultura, mudar a nossa vida. Alguém que tem tentado tirar a nossa personalidade. Alguém que tem tentado entrar de mansinho no nosso coração. Hoje é o dia de nós pararmos e olharmos e verificarmos se não existe em nós. Tem um cântico que diz assim: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Da Aline Barros. Som do meu coração, ó Deus. Hoje é o dia para eu e você fazermos uma autoavaliação. Não precisamos avaliar o outro quem avalia é Deus e Ele mesmo. Mas avaliar o nosso coração, para saber se nós não estamos dando brecha para os enviados de Nabucodonosor, as penas, assassinos de crente, que vai nos matar aos poucos. Não se engane, Satanás não tem pressa. Hoje ele coloca uma coisa dentro do nosso coração, uma chateação com o pastor, uma chateação com o irmão. O som hoje estava alto, hoje a Cris falou um negócio que eu não gostei, o Bruno, não gostei desse boneco que o Bruno tá, hoje, eu não sei. E poucas coisas que vão tirando o nosso coração, vão minando a nossa vida. E quando nós percebemos, daqui a um tempo, nós vamos estar igualzinhos os caldeus, adorando outros deuses, longe de Deus. Mas não é isso que Deus tem para mim e para você. Amém. Feche os seus olhos, enquanto nós adoramos o Senhor.